Muitas vezes pensamos no ego como algo negativo, ligado ao egocentrismo ou ao egoísmo. Mas se repararmos com atenção, não são uma e a mesma coisa. O ego não é mais do que um mecanismo de identificação. É aquilo que nos faz dizer isto sou eu, isto é meu, isto faz parte de mim. Então, neste vídeo eu gostaria de partilhar uma reflexão e é sobre algo muito simples e ao mesmo tempo profundo. O facto de nós, seres humanos, pertencermos a vários grupos, a várias fações, simultaneamente. E isto permite-nos expandir, de certa forma, a nossa identidade, o nosso ego. E isto traz alguns benefícios, que eu irei abordar. Então, este conceito de eu expandido é dinâmico e, na verdade, é o que acontece. Nós achamos que o nosso ego, a nossa identidade, é algo estática, mas, na verdade, ela é dinâmica. E reconhecer isso permite uma posição mais íntegra e holística, talvez. Então, o ego muda com o tempo, com as circunstâncias, com o que nós vivemos e a identidade, portanto, o ego é um mecanismo de identificação. A identidade que hoje assumimos pode desaparecer amanhã. O eu é impermanente, é transitório. E se nos apegarmos demasiado a esta ideia fixa de quem somos, acabamos inevitavelmente por sofrer mais. Porque se é impermanente, nós temos que nos estar sempre a adaptar. E aqui encontramos um eco com tradições antigas, como por exemplo no budismo, também aborda essa questão, que nos lembra que tudo passa e que o apego é uma das grandes dores, é um sofrimento, não é? O apego é obsessivo. E à primeira vista isto pode parecer estranho. Acreditamos muitas vezes que temos uma identidade bem fixa, definida e sólida, mas quando reconhecemos que pertencemos a várias equipas, entre aspas, ou grupos, a várias camadas de pertença, começamos a perceber que essa identidade é mais fluida do que pensamos e que na verdade é o que acontece. Um exemplo, eu vou torcer primeiro por mim. Eu tenho um interesse, eu tenho um viés, que vai de encontro à identidade que eu assumo, que eu mais me sinto próximo. Então, o primeiro interesse é o meu. Eu quero vingar na vida, eu quero ganhar bom dinheiro, bom salário, eu quero isto, aquilo. Mas se não conseguir, eu vou torcer por alguém ou algo que me seja mais próximo. E quando nós fazemos esse exercício, quem é que nos é mais próximo? Na verdade, estamos a tentar encontrar algo com quem nós nos identificamos mais. Naturalmente vai ser a família mais próxima. Poderão ser os pais, um irmão, um filho. Vamos torcer pelo filho, vamos torcer pelos pais, porque nos é mais próximo, tem a ver com a nossa identidade. Mas se eles não vingarem até a eternidade do universo, porque eventualmente tudo desaparece, tudo se desintegra, não é? Mas fazendo este exercício de que seria possível conquistar o universo, quem é que chega ao fim? Quem é que chega ao fim, então? Se não serei eu vou torcer por algum familiar. Se não será um familiar, eu vou torcer por um mamífero, porque eu também sou um mamífero. E mais depressa me identifico com um mamífero do que com um inseto, por exemplo. Mas se não for nenhum mamífero a vencer o universo, então que será um inseto? Se não for nenhum inseto, que será uma planta? Se não for nenhuma forma de vida, então eu vou torcer apenas pelo planeta Terra, como um todo. Não é vida, mas eu identifico-me com a Terra, é onde eu me encontro. Se não for a Terra, então que seja um planeta qualquer do Sistema Solar, que a estrela se transforme num buraco negro, que não vai acontecer, mas porque não tem massa suficiente, mas algo que permaneça aqui do Sistema Solar. E se não for o Sistema Solar, que seja a galáxia, a Via Láctea, porque é onde me encontro e me identifico com ela. Então estão a ver este exercício.
Nós conseguimos sempre nos identificar com algo. E por isso é que eu digo que nós pertencemos a várias equipas e nós podemos torcer por todas elas. Se não for a minha família, se não for eu a vingar até os confins do universo, então que seja outra coisa qualquer que me surja à mente, porque eu me posso identificar com ela. Então isto significa que a minha capacidade de identificação, o meu ego, está a expandir. E talvez isto seja importante no seguinte: isto tudo para dizer que não estamos presos apenas a um único papel, aquele que nós assumimos, aquele com o qual nós identificamos mais proximamente, né? Aquilo que nós temos, a ideia que nós temos sobre nós mesmos na nossa cabeça, porque depois outras pessoas terão outra ideia sobre nós e essa também é a nossa identidade. Pertencemos a vários grupos distintos, a várias fações, a várias equipas e pelas quais nós, portanto, podemos torcer. Porque interagimos ao ponto de nos podermos identificar aí, como se tratasse de um espelho. E o mundo muda constantemente. A maior parte das vezes não temos como alterar o rumo das coisas, o destino segue o seu curso, a economia tem o seu dinamismo, as circunstâncias à nossa volta transformam-se sem que possamos sempre controlá-las, não é? Temos apenas a sensação de controle, mas na verdade tudo é fluido e dinâmico e nós, na verdade, isto já é discutível. Alguns acreditarão numa coisa, outros noutros, mas eu não acredito no livre-arbítrio. Mas acredito que a liberdade é um sentimento e não um estado de coisas. Então, dito isto, nós gostaríamos de acreditar que temos livre-arbítrio, sobretudo no círculo imediato, mas a questão permanece: como encontrar paz interior num mundo tão vasto, tão imprevisível, onde a nossa força individual é tão pequena, o nosso desejo pode não ser atendido, tendo em conta a eternidade, o infinito, os confins do universo, no tempo e no espaço. Alguns, o nosso desejo de algo, que seja o que for, o nosso propósito, o nosso objetivo, vai findar. Não é? Definhar. Então, primeiramente, como eu disse, eu vou torcer por mim, depois podemos sentir-nos parte da família, da comunidade, da humanidade inteira, da natureza que nos rodeia, do cosmos imenso que nos acolhe, porque também identificamos-nos com ele. Até pode ser uma coisa inanimada, uma rocha, uma planta, um ser vivo vegetal, ou que seja um artefacto humano, e naturalmente o fazemos, porque pertencemos a etnias e sociedades, etc. Então, quando abrimos essa fronteira do eu expandido, quando dissolvemos a exclusividade da identidade, nasce em nós um sentido de unidade como um todo. Talvez a chave esteja naquilo com que nos identificamos. E é nessa expansão que nos podemos encontrar. E encontramos sempre renovados. Se admitirmos que a vitória do outro é também a minha, de certa forma, então algo dentro de nós se acalma. Essa é uma forma de alcançar a paz interior. Como os antigos costumam dizer, entre mortos e feridos alguém há de sobreviver. E esse alguém, à partida, podia não torcer por esse alguém, mas no fim eu posso torcer igual. Que alguém vença, que seja uma etnia de que nós não gostamos, uma raça, um ser humano, um alien, o que seja, a gente pode estar sempre a torcer por algo, a vida, a existência, o que seja, porque também fazemos parte dessa equipa. Podemos sorrir quando o outro vence, porque nele também nos encontramos. Até uma andorinha reconhece outra andorinha, um pardal reconhece outro pardal. São semelhantes. Claro que talvez não se reconhecem ao espelho, mas já possuem esse mínimo de ego, porque reconhecem o outro, que nos faz perceber a sua espécie, que se faz perceber aquilo que é semelhante com o outro. Nós humanos levamos esse processo mais longe, somos mais sofisticados no reconhecimento.
E quanto mais nos apegamos à nossa identidade, mais sofremos, porque tudo o que existe é impermanente. Então vamos torcer por aquilo que é o outro. Porque assim sentir-nos sempre lá presentes, porque nos identificamos com o outro. Não estou a dizer pormos o outro à frente de nós, mas existe uma hierarquia de importância, claro. Se nós reconhecemos que o fim da nossa vida se aproxima, então vamos torcer pelo resto da humanidade. Vamos torcer por outros. Vamos torcer pelo mistério que é cada um. Então, vencer o universo, transcender o tempo, o espaço, a matéria, talvez não sejamos nós, individualmente, a fazê-lo. Talvez seja o outro ser humano, talvez um animal, uma planta ou até simplesmente um mineral, né? uma rocha, que resista o tempo, o fim dos tempos. Não, claro que não. Portanto, quando sabemos isso não acontece, mas a ideia é nobre, é bonita e é um simbolismo. Porque pode não ser realmente nada que eu possa ainda identificar, mas é como se fosse um X numa equação matemática. É uma incógnita. Algo há de permanecer. E esse algo é constituído pela mesma substância que tudo o resto, que é um mistério. Esta individualidade que nós temos, que nos separa, é um mistério. É um grande, grande mistério. E reconhecer esse mistério e ao fim e ao cabo, em última instância, poder me identificar com esse mistério é realmente a derradeira equipa. Não é? É a derradeira, última, absoluta, derradeira equipa. Grupo. Todo o grupo. Tudo se encerra nesse grupo, que é o mistério. Então eu vou-me identificar com esse mistério. Que é então o derradeiro grupo que contém todos os outros sets. É o set of all sets. Então é o grupo dos grupos. Então, pensar desta forma ousada é como sair fora da caixa. Seria quase como conquistar o próprio universo. Sem conquistar materialmente, ou por ideologias, ou influenciar outra pessoa. Mas é realmente a realização do ser, da existência. É espelhar a nossa identidade por tudo. Porque tudo tem a mesma substância inerente, que é o mistério. Então é uma transformação. É uma transformação da nossa identidade, que é simultaneamente como uma desintegração. Mas não é uma desintegração para o vazio clássico. É uma desintegração para todas as outras coisas. Não é? É como se fosse uma ponte que nos liga à impermanência. E a reconhecemos e nós tornamos-nos a impermanência, a espontaneidade. E o que é espontâneo, nós não sabemos o que é que virá a seguir. Portanto, aí está o mistério. Não é? O ego, assim, deixa de ser uma prisão estreita e torna-se essa ponte ligada à impermanência das coisas, ao mistério das coisas, à espontaneidade. E a vida é assim, é uma constante mudança. Num universo, tanto quanto sabemos, em eterna expansão. E se viermos a saber, não é? Os físicos teóricos, os astrofísicos, os cosmólogos vierem a saber que não, afinal o universo vai colapsar um dia mais tarde, vemos que há um modelo de ciclicidade. Essa ciclicidade onde é que se comporta? Em que outro grupo se comporta esse nosso universo? Não haverá nada, porque quer dizer, se há uma expansão e uma contração, significa que há uma fronteira, um género de uma fronteira. O que há para lá dessa fronteira? Nada? É outro mistério. Portanto, é a substância que permeia tudo. E se nós nos identificarmos com ela, como nós nos identificamos no nosso espelho, no nosso reflexo, e nos temos como queridos, considerar o mistério como algo realmente
fundamental em nós e querê-la querida para nós, não traz algum conforto? Traz, claro. Então, o essencial acho que é compreender isto. Podemos alargar as fronteiras do nosso ego, podemos identificar-nos com muito mais do que é a pequena ideia do nosso ego, compreendido, entendido como a nossa imagem, as nossas posses, a nossa forma de pensar, a nossa presença física, não é? Porque também isso varia, porque eu tenho uma ideia sobre mim, tu traz outra ideia sobre mim e todas as pessoas na rua têm uma ideia diferente sobre mim. E essas facetas todas de identidade é o que nós somos, de facto. E aí já vemos que, fazendo esse exercício mental, vemos que temos muitas identidades. Então vamos de encontro a elas todas. Não neguemos nenhuma identidade. Se eu me identifico com um mamífero, porque eu também sou mamífero, se me identifico com um vertebrado, porque eu também sou vertebrado, então eu vou realmente assumir isso. E não vou pôr isso de parte. E por extensão, tudo o resto, porque me vem à percepção. Por isso eu me identifico. Se eu consigo olhar para a estrela polar, identificá-la, a constelação Ursa Maior, o horizonte, as nuvens, tudo o resto me vem à percepção, então identifico-me com isso. Eu sou isso também, por extensão, né? O ego mais expandido. Então nós podemos torcer por todos, por tudo. Claro, numa hierarquia, não nos vamos desfazer da nossa identidade imediata, o nosso egoísmo, mas podemos ser mais flexíveis nisso. Para quê? Para sofrer menos. Para quê? Para termos paz interior. Então, no fundo era isso que eu queria falar. Se gostaram do vídeo, coloquem um gosto. Eu ainda não tenho nenhum subscritor. Sejas tu o primeiro subscritor. E até a próxima. Tchau.